Oi galera, tudo bom? Hoje a gente vai falar de um assunto que a gente já comentou na semana passada, né? Relacionado à reprodução humana, ao aparelho genital feminino masculino, mas hoje a gente vai tratar, né, dos métodos contraceptivos. Antes de começar a falar, eu quero que vocês deixem as dúvidas no mural, tá? Pode deixar na parte de atividade que só eu leio o comentário de cada um, tá bom? Caso não queiram, pode deixar no caderno. Quando a gente retornar às aulas, que se Deus quiser vai ser em breve, mas por enquanto, galera, todo mundo se cuidando, tá? Eu vou responder a todo mundo, tá bem, gente? É um assunto importante, é um assunto que gera polêmica, né? Mas é preciso tratar deles porque é uma segurança para cada um, né? Conhecer o próprio corpo é se amar, né? Então vocês precisam conhecer o próprio corpo e entender o que são esses métodos, o que são os DSTs que a gente vai ver na aula que vem, tá bom? Então vamos começar aí a falar sobre esses métodos contraceptivos. Tem umas imagens aí, tá? Quando a gente fala de contraceptivo, quer dizer que é para evitar uma gravidez. Mas, pessoal, evitar uma gravidez é tão importante, né, quanto evitar uma doença sexualmente transmissível que pode ser fatal em alguns casos, né, como a AIDS, causada pelo vírus de HIV, que é transmitida sexualmente também, né? Claro que a gravidez, pessoal, não é uma doença, né, não deve ser vista como uma coisa ruim, mas ela deve ser planejada, né? Tem que ser planejada porque existe um controle familiar, um planejamento familiar que é importante a ser seguido, né? É muito difícil uma menina de 15, 14 anos engravidar, ainda está na escola, aí acaba atrapalhando um pouco os estudos, né? Ainda não tem um emprego, então uma gravidez indesejada, ela acarreta uma quantidade de problemas muito grandes, né? E acaba mudando totalmente a vida da menina e muitas vezes do menino também, tá? Vamos começar aqui nosso assunto, depois a gente trata desse. Sobre o sistema genital, botei umas imagens aqui, tá? A gente já viu ele, só para vocês darem uma relembrada, tá? O sistema genital feminino, o sistema genital masculino, tá? Aqui num corte longitudinal para vocês, tá? Opa, desculpa, gente. Então, sobre os métodos contraceptivos, né, foi o que eu falei para vocês, que a prevenção da gravidez ela é muito importante quando ela não é planejada, né, pessoal? Quando já existe, né, esse início das relações sexuais, né, os meninos estão tendo relações cada vez mais cedo, né, sendo que, pessoal, foi o que eu conversei com vocês, cada um tem o seu tempo, nada de se apressar, tá? Sempre se cuidando em primeiro lugar, tá bom? Tendo um diálogo com os pais de vocês também é muito importante, o papel dos pais nesse momento, tá? Então vamos começar a falar aqui, tá? Os métodos contraceptivos, eles podem ser divididos de várias formas, tá, gente? Tem os comportamentais, de barreira, os dispositivos intrauterinos, que é o DIU, a gente vai falar sobre cada um deles já, tá? Os métodos hormonais e os cirúrgicos, tá bom? São esses, vou dizer assim, 5 tipos, tá? Então vamos tentar entender cada um. Sobre os métodos contraceptivos, ele deve ser personalizado. O que isso quer dizer? Que cada casal, cada mulher, cada homem deve escolher o método contraceptivo adequado para a idade dele, para o número de filho que se tem, né, para a compreensão, para a tolerância também, principalmente para as mulheres, para a tolerância do método, né? Às vezes a mulher toma um anticoncepcional ou usa um DIU, alguma coisa não se adapta bem, então tem que levar isso tudo em consideração, tá? É o desejo de procriação futura, que seria isso, né? São os métodos cirúrgicos que são irreversíveis, ou seja, se é feito um método cirúrgico para evitar uma gravidez, ele não pode, você não pode voltar atrás, tá bom? Ou seja, você não vai ter mais filhos, então tem que estar tudo planejado, tá? E a presença de doenças crônicas, tá? Que podem se agravar com o uso de determinado método, né? Principalmente os métodos que são hormonais. Bom, vamos lá.
O último tópico ali, tá? Todavia, na orientação sobre os métodos anticoncepcionais, deve ser destacada a necessidade de uma dupla proteção, ou seja, uma contracepção, que é para evitar uma gravidez, e uma prevenção de DST e AIDS, tá? Então, é muito importante fazer essa dupla proteção para evitar aí surpresas desagradáveis. Vamos lá, vamos prosseguir. Nosso primeiro método aí, a gente vai falar sobre os comportamentais ou de abstinência periódica, tá? Você vai ver dessas duas formas em livros, e os médicos, os ginecologistas, para as meninas aí falando sobre, tá? Eles vão identificar um período fértil da mulher, né? Nesse caso é para as meninas. São 4 tipos, tá? A tabelinha, a gente vai ver aí. O método de Billings, que vai analisar o muco cervical, né, que é liberado de 3 a 4 dias após a menstruação, a temperatura basal e o coito interrompido. Sobre métodos de barreira, são aqueles que não deixam o espermatozoide chegar lá no colo do útero, né? No caso, ele fica retido dentro do preservativo, que é a camisinha, o diafragma, que a gente vai ver também, e os espermicidas, tá? Não vou trabalhar todos com vocês, mas o que a gente vai ver vai ser o suficiente. Sobre os hormonais, né? Os hormonais são aqueles que vão alterar a fisiologia no sistema reprodutor feminino. O que isso significa, né? Que as mulheres elas tomam um hormônio e aquilo vai alterar algum ciclo, alguma coisa, para que o espermatozoide ele não alcance o óvulo e não aconteça a fecundação. No caso aí a gente tem as pílulas, os injetáveis, os implantes subcutâneos e os adesivos. Os intrauterinos, né, a gente só tem o DIU. O DIU significa dispositivo intrauterino. Eles são específicos, eles vão ser introduzidos no interior do útero. Tá? A gente vai ver do que ele é feito e tal daqui a pouquinho. E os cirúrgicos e definitivos, que foi o que eu falei para vocês, né? A gente faz um corte nos canais por onde passa o espermatozoide e o óvulo e não acontece a fecundação. Nesse caso, a gente tem a vasectomia para o homem e a ligadura de trompas para a mulher, tá? Vamos lá. Sobre a tabelinha ela não é um método muito aconselhável, né? Porque o nosso corpo, né, o corpo feminino, ele muda muito com o passar do tempo, né, até ele se adequar às datas corretas, a uma menstruação correta, um ciclo menstrual correto, demora um pouco. E tem mulheres que até adultas mesmo têm essa dificuldade de manter um ciclo menstrual estável. Então, a tabelinha não é adequada para pessoas que não têm uma estabilidade nesse ciclo, né? Então, o que a tabelinha faz? Ela vai utilizar a contagem dos dias do ciclo menstrual, evitando ter relação próximo à ovulação, né? Então, quando a mulher está próxima a ovular, né? Ovular é produzir um óvulo, tem que se evitar ter relação, porque quer dizer que o óvulo está próximo, ele tá formado, e pode acontecer uma fecundação, tá? Ele é pouco combinado, pouco eficaz, tá, gente? Então, descarta. Sobre o coito interrompido. Bom, o coito interrompido é simples de se entender, né? Retirada do pênis do canal vaginal antes da ejaculação, ou seja, antes da liberação do sêmen, que é o líquido que contém os espermatozoides, o homem retira o pênis do interior do corpo feminino, né, da vagina, para não acontecer a liberação dos espermatozoides, não acontecer deles encontrarem o óvulo e assim não acontece a fecundação. Lembrando que também é um método contraceptivo que não é tão eficaz, né, porque às vezes o sêmen ele pode sair um pouco antes da ejaculação, pode conter espermatozoides nesse pouco e acontecer uma gravidez, tá? Então também não é um método 100%, tá bom? Na verdade, nenhum método é 100%, até o preservativo ele tem esse 1% de erro, tá bom? Mas o coito interrompido não é utilizado preservativo, então também é um vetor de transmissão de DST, tá? Os métodos de barreira, né? Agora sim, a gente tem
uma grande eficácia em relação à prevenção da DST, que são as camisinhas femininas e masculina. A feminina é muito difícil de encontrar, tá? É bem mais difícil do que a masculina e de colocar também, né? Muitas mulheres falam que é muito difícil, né? E por isso que para o homem é mais fácil também, né? A camisinha feminina, né? Vocês podem ver aqui na imagem, vou aumentar aqui para vocês, ela é um pouco maior, né? Do que a masculina. Essa parte que a moça está segurando aqui embaixo, ela tem que ser colocada próximo ao colo do útero, né? Então tem que se colocar próximo ao colo do útero para não acontecer a passagem do sêmen, né? Com o espermatozoide. A camisinha masculina, ela já tem um formato bem menor, né? Ambas são de borracha, tá? De látex que estica e deve-se puxar a pontinha, né, da camisinha masculina para evitar que estoure a camisinha na hora da ejaculação, tá bom, gente? Então, são métodos contraceptivos de barreira, tá? Vão evitar DSTs e gravidez. Então, aqui eu falei um pouquinho sobre a camisinha, tá? Vou ficar um tempinho aqui off para vocês lerem, ou vocês podem pausar, tá bom? Para poder ler. Tem umas instruções também. E sobre a taxa, né, de falha, 3 a 14 mulheres em 100 ficam grávidas em um ano de uso, ou seja, em um ano, né, se o casal usa preservativo por um ano, acontece de cada 100 mulheres, de 3 a 14 engravidarem, né, por algum erro de uso ou por um preservativo danificado, enfim. Sobre os métodos hormonais, tá? Eu tenho um anticoncepcional hormonal combinado oral, né? Significa o quê? Que são as pílulazinhas, tá? Os remedinhos. Eles são uma combinação, tá? Eles vão utilizar estrogênio e progesterona. Esses dois hormônios, eles vão impedir, né? Vão inibir a ovulação, ou seja, não vai haver uma ovulação. Se não vai haver ovulação, não vai haver também uma possível gravidez, né? Que para ter uma fecundação é preciso da união do óvulo com o espermatozoide, tá bom? Existem vários tipos de pílula, né? As mais comuns são as monofásicas, multifásicas, as pílulas de baixa dosagem e as mini pílulas, tá? Mas eu não vou cobrar isso de vocês não, foi só uma curiosidade. Novamente falando sobre método de barreira, a gente tem aí o diafragma, tá? O diafragma é esse anelzinho aí, esse conezinho. Ele é bem flexível, parece que é durinho, né? Mas é flexível. Ele pode ser de borracha, né? De látex ou de silicone. Ele vai ser introduzido no fundo da vagina, ou seja, quase no colo do útero, tá bom, gente? Ele tem tamanhos diferentes, né? Porque depende, cada mulher tem um tamanho diferente. E o que se recomenda é que ele seja usado junto com o espermicida. O espermicida é um líquido, né, ou gel, spray, que serve para matar, né, vamos dizer assim, os espermatozoides. Então, se ele é usado com espermicida, ele tem uma eficácia muito maior. Aí o que acontece? A mulher introduz esse conezinho no interior da vagina, tá? Lá no fundo da vagina, e ela vai esperar, né, mais ou menos 30 minutos, 20, 30 minutos antes da relação para encaixar, para que ele se encaixe bem, né, ao corpo dela, e tirar só depois de 6, 7, 8 horas da relação sexual, da penetração, né? Porque ainda pode conter algum espermatozoide ali e esse mais ou menos é o tempo que eles sobrevivem, tá bom? Relembrando que esse método do diafragma ele também não previne DST, tá bom? A DST ela é transmitida pelas paredes da vagina, né, que é bem vascularizada, tem bastante vasos sanguíneos, né, tem a mucosa e o pênis também. O DIU é um método intrauterino, né? O DIU é exatamente como tá aqui na imagem, tá? E como o casal ali tá pensando, ele se abre, fica igual um T, tá? É uma peçazinha pequenininha de plástico. Ela vai ser colocada no útero, tá, gente? E o que acontece? O DIU ele é feito de cobre, né? A pontinha ali, o cabinho é feito de cobre. Esse cobre
o material, né, o cobre, o nome do material é cobre, ele vai bloquear as atividades do espermatozoide, ou seja, vai dificultar que o espermatozoide chegue até o óvulo. Então, isso faz com que a gravidez seja evitada, tá? Lógico que todo método, como eu falei, tem suas porcentagens de erro. Lembrando também que não é um método eficaz contra DSTs. Método cirúrgico. O método cirúrgico para o homem é a vasectomia, né, em que é feito um corte aqui no canal deferente, tá? Que vai conduzir, no caso do espermatozoide, até o fim aqui do pênis, a saída, né, dele. Então, quando é feito esse corte, os espermatozoides, gente, continuam sendo produzidos, a vasectomia não interfere no desejo sexual, né, do homem, que muitas pessoas tratam isso como polêmica, mas não é. Tá? Então, o homem continua produzindo hormônios, continua produzindo espermatozoides, mas eles não têm para onde ir, né, os espermatozoides. Então, não acontece a ovulação porque o sêmen ele é liberado sem os espermatozoides, certo? Sobre a laqueadura é feita na mulher, tá? Acontece um corte ali nas tubas uterinas, né? As tubas uterinas são os canaizinhos por onde passa o óvulo depois da sua maturação, né? Ele passa por ali para grudar lá na paredinha do útero para acontecer a anidação, né? Então, quando a mulher faz esse método da laqueadura, impede que o espermatozoide chegue até o óvulo e vice-versa, certo? Lembrando que esse método ele afeta um pouquinho a menstruação feminina, né? A menstruação da mulher, claro, mas não deixa de acontecer, tá bom, gente? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, que esteja tudo certo. E, novamente, deixem as dúvidas de vocês, tá? Que eu vou atender com o maior carinho. E façam as atividades do livro, tá? Hoje eu não vou deixar atividade para vocês aqui, mas eu vou deixar a atividade do livro para ser feita. E vocês vão fazer no caderno e vão mandar foto para mim, tá? Para eu corrigir. É isso, pessoal. Um abraço, se cuidem, tá? Com saudade de vocês, mas a gente se vê assim que possível.